Eu saúdo a todos nessa noite, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que hoje é Páscoa, né? Glória a Deus. E, infelizmente, muitas pessoas comemoram de um modo muito errôneo. Mas, graças ao bom Deus, que nós... que nós temos essa oportunidade, esse privilégio de compreender o que é Páscoa. As crianças expressaram muito bem que não é ovo, não é chocolate, não é coelho, não é pintainho, nada disso. A Páscoa ela tem um significado tão importante, irmãos. Se a raça humana percebesse isso, haveria menos discórdia, haveria menos conflito, haveria menos desgraça, porque as pessoas entenderam o que Deus fez. Deus enviou seu filho para morrer uma morte terrível. Alguém tinha que ser sacrificado. Jesus sangrou sem ficar sem nenhuma gota de sangue no corpo dele. Sabe para quê? Para perdoar os nossos pecados. Isso é a Páscoa. E, infelizmente, a mídia inverteu isso de uma maneira horrorosa. Mas a Páscoa não é da prenda. Às vezes, as crianças, né, graças a Deus, espero, né, que os pais ensinem as crianças que Páscoa não é ganhar ovo da Páscoa, não é nada disso. Espero. Nós podemos fazer isso? Sim. Mas tem que ensinar. Que nós estamos relembrando o que fizeram lá no passado, e depois o próprio Jesus Cristo foi o cordeiro que foi sacrificado em favor de nós, né? Então, pelo amor de Deus, não deixa seus filhos pensar que Páscoa é comer ovo, não, que não é, não. Porque a gente sabe que quando as crianças vão chegar na escola, a primeira pergunta que vão fazer para eles: qual ovo que você ganhou? Ele falou assim: comi um Kinder Ovo, sim. Mas as nossas crianças têm que saber explicar. Mas a nossa Páscoa para nós não é isso? Páscoa para nós é relembrar o que Jesus fez por nós. Perdoou os nossos pecados. Ele foi morto para que eu pudesse estar vivo. Graças a Deus que ele ressuscitou, né? E está vivo. Glória a Deus. Foi o que nós cantamos aqui, né? Mas eu espero que não, hein, gente? Porque às vezes muita gente pensa assim: a criança não entende. Entende muito bem. Criança entende mais do que adulto. Criança é mais fiel ao Evangelho, às vezes, do que um adulto. Muito mais. Repara e faz o teste que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. Ensina o Evangelho na essência para o seu filho. Ninguém desmuda a ideia dele. Não tira. Criança, hein? De 4, 5 anos. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Então, hoje, como é o culto de Páscoa, vamos fazer um passeio aqui, um bocadinho assim, né, onde que é. E o texto, ele está em Êxodo 12, versículo 11. Mas como ele é muito grande, nós vamos ler só esse versículo, tá bom? Eu quero que Deus inspire meu coração nessa noite para me fazer compreensível às pessoas que estão aqui nessa noite. Porque realmente hoje é um grande momento de quem nunca ouviu falar que Jesus perdoa pecados. Hoje você vai ter a oportunidade. E que não aceitar Jesus Cristo como Salvador é pecado. Às vezes a gente pensa assim: só se matar, se roubar, né, é que é pecado. Mas não crer no Filho de Deus também é pecado. Né? Então vamos lá, já está aí? Vamos lá, gente. 12, versículo 11. Aqui vai falar um bocadinho sobre a Páscoa, né? Eu quero, depois vocês vão saber por que eu leio esse versículo aqui, ó. Vamos lá, lê junto, gente. Prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, e comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tá bem? Depois nós vamos voltar aqui, tá? Então diz assim, ó, a Páscoa... Deixa eu ver quantas horas que é que eu falo mais do que pobre na chuva. Quantas horas são? 7 minutos e 20. A Páscoa, irmãos, é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa originou do termo hebraico passa, que significa peça-te, passa-te, qualquer coisa assim, que eu não sei falar hebraico, não.
que significa passagem. Assim, a Páscoa simboliza a passagem da morte para a vida. Representa libertação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos que creem nele. Agora, eu achei engraçado. Eu sonhei com isso, viu, gente? Eu até falei com o meu marido, disse, amor, eu sonhei. Eu não posso esquecer que no sonho eu fiz uma comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas quando eu acordei, eu lembrava e não lembrava. Lembrava e não lembrava. E depois, quando eu estava estudando, eu lembrei. No Antigo Testamento, a Páscoa comemora a libertação da escravidão dos judeus, não é? O povo estava lá, escravizado pelos egípcios, um jugo muito pesado, sofrimento, né? Eles sofrendo de uma forma horrorosa no Antigo Testamento. E o que aconteceu? Deus mandou Moisés para libertá-los, né? E naquela noite, que Deus deu uma ordem para o povo judeu? Olha, vocês vão sacrificar um animal e vão pegar o sangue desse animal e vão passar nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte vai passar, e aonde esse anjo da morte passar, o primogênito de cada casa vai estar morto. O filho mais velho vai estar morto nessa noite. Mas vocês não saiam das suas casas, fica lá. Então, o que os hebreus fizeram? Obedeceram a ordem de Deus, ficaram nas suas casas, e o anjo passou no Egito, e não tinha uma casa que o filho mais velho não tinha morrido. E Deus virou para eles assim, cita o cinto, calça bem a sandália e pega o cajado e sai apressadamente, porque hoje eu vou libertá-los dessa escravidão. Então, no Antigo Testamento se comemora a celebração da Páscoa justamente sobre isso. Eles relembram o dia que eles foram libertos, que o mar foi aberto, que eles passaram. Todo mundo conhece a história, conhece? Então, é isso aí. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa comemora a libertação da escravidão dos judeus. Assim, o anjo passou e os primogênitos vivos morreram. O que aconteceu? Quem estava vivo, o que aconteceu? Morto, não é? Muito bem. O anjo passou e os primogênitos vivos morreram. No Novo Testamento, nós comemoramos a nossa libertação do pecado. Estávamos mortos e agora estamos vivos para viver uma eternidade com Deus. Que maravilha, hein? Viu a diferença? Eles morreram porque desobedeceram. Faraó jogava um jugo pesado e ele não quis ouvir. Deus deu chance para ele, deu várias pragas mostrando para ele deixar o povo ir, e ele não quis. Então, eles estavam mortos, eles estavam vivos e morreram. E nós, irmãos, nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. E quando a nossa Páscoa é justamente isso, que nós estávamos mortos em nosso pecado e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o que acontece conosco? Estamos vivos para viver uma eternidade com Deus. Isso, irmão, é graça. Isso é um favor imerecido de Deus. Isso a igreja tinha que estar pulando de alegria. Sabe por quê? Quantos lá fora estão escravos, subjugados, Satanás lá enfiando droga, prostituição, as pessoas estão perdidas, uns matando os outros. Vocês não viram a notícia aí? Um deu um tiro porque o outro viu que estava com droga. É roubo, é assassinato. Isso por quê? Estão mortos nos seus delitos e seus pecados, mas graças a Deus, que Deus se revelou a nós, e nós podemos hoje festejar a nossa Páscoa, servir a Ele de todo o nosso coração, que por causa do seu sacrifício, o Cordeiro vivo que foi sacrificado, que foi morto, nós podemos ser livres. Então, isso é motivo de alegria. E diz assim, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 11:25 está escrito isso. Essa história se conta quando Lázaro morreu. E Maria falou assim, Jesus, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. E ele falou isso para Maria. Mas, irmão, isso tem dois significados. Ainda que esteja morto, era a nossa posição. Nós estávamos mortos. E ainda que você esteja morto, você vai viver. E hoje nós éramos mortos, mas hoje nós estamos vivos em Cristo. Lá, quando aconteceu esse episódio, Lázaro estava morto, realmente físico. Jesus também tem poder para ressuscitar mortos.
Mas o maior milagre é ressuscitar vivo, irmão. É quem está morto espiritual e Jesus entra e transforma a vida. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é uma coisa lindíssima. Que se nós entendêssemos isso entrasse na nossa cabeça, nós vamos ver como o amor de Deus é espetacular para com as nossas vidas. Isso é Páscoa, irmão. Não é ovinho, não, tá? É chocolate, não. Ensina isso para o seu filho, pelo amor de Deus. Esta celebração, ela teve origem no Antigo Testamento, mas apontava para seu significado mais completo. Isso era uma coisa que apontava para o futuro, porque aquele animal, ele tinha que ser sem mancha, sem mácula, mas era um animal, ele só tipificava. Agora, o real sentido era que o Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Santo, o soberano que nós cantamos, que está sentado, o que é santo eternamente, era esse que ia entregar sua vida em favor de nós. Ele ia dar-se por completamente, não por esforço, nem por obrigação, mas por amor. Então, essa que ele apontava, o significado era esse, mais completo, com a obra da salvatória de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse feito isso, irmão, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus não é brinquedo, irmãos. Por isso que eu digo, nessa noite, que quem nunca quis, ou não entende, ou não aceita, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. A ira de Deus, ela é terrível, e ela virá sobre os desobedientes. Agora, a Páscoa no Antigo Testamento, ó. Tudo começou há muito tempo no Egito. Os israelitas esperavam... Saiu do lugar aqui. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. À meia-noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero. E a ordem chegou e a hora de partir. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Contei a história. Ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito e fez grandes milagres. Mas o faraó não libertou o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível de todas as outras. E em uma só noite, o filho mais velho de cada casa do Egito seria morto. Mas para os israelitas, seria uma noite de livramento. É esse versículo que a gente leu, né? E assim que vocês devem comer a Páscoa, já prontos para viajar, com sandálias nos pés, o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, isso também é muito interessante, eu achei muito interessante isso. Comam depressa. Deus também tem pressa, irmãos. Hoje, vamos falar da nossa Páscoa. Hoje, Deus também tem pressa em salvar. Porque o grande dia está muito próximo. Vai ter o dia que Deus vai vir buscar a sua igreja. O dia que não vai ser nada bom para aqueles que negam Jesus Cristo, aqueles que não querem. Presta bem atenção. Quem foi ver o filme Rei dos Reis lá no cinema? Levanta a mão aí. Levanta a mão, gente. Foi, não foi? Eu fiquei escandalizada lá no cinema. Tinha 6 pessoas dentro do cinema vendo o filme. E o filme da Branca de Neve, que só fala mentira, estava cheio de gente. A culpa é de Deus, irmão? Depois Deus é que é mal quando Ele quer dar jeito nas coisas? Olha, um filme interessantíssimo para a criança. Eu fiquei chocada, mas fiquei mesmo aterrorizada. Falei assim, gente, um filme desse para a criança, para fazer a criança compreender, né, com tanto cuidado, para ensinar a criança as coisas que são de Deus e a maior verdade. Pouquíssimas pessoas no cinema. Por quê? Está fora do lugar aqui? Vem cá arrumar. E aí, você pensa bem, um filme desse, ninguém no cinema. Eu já fui no cinema ver outros filmes que não tinha nada a ver com a história. O cinema estava lotado, quase que eu nem achei, tinha que ficar para a segunda sessão. Agora, quando se fala as coisas que são de cima, ninguém quer ouvir. Aí a culpa é de Deus? Deus é que é culpado? Ah, mas um Deus que mata todo mundo. Né? Muita gente pode olhar aqui, mas matou todos os primogênitos. Mas é pecado também não crer no Filho de Deus. Então, irmãos, são coisas que tocam. A Branca de Neve é mais importante do que Jesus Cristo. Um filme interessantíssimo para criança, gente. Eu sei porque lá na minha escola a menina falou assim, chorei tanto no filme da Branca de Neve. Eu falei, mas por quê, gente?
Eu nem sei por que eu nem vi, né? Também não sei. Não sou contra a pessoa ir ver o Branca de Neve, não é isso que eu estou a falar. Eu estou fazendo uma comparação, irmãos, e uma comparação muito importante. Quer dizer, são oportunidades que as pessoas têm. Que mesmo que nós não sejamos cristãos, todo mundo ensina que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Tem religiões que ensinam isso. Né? Mas e o interesse? Então, Deus tem pressa para salvar pessoas. Por isso que Deus falou assim, ó, vocês comem rápido, nem vai dar o pão, nem nada, pega o cajado, vai embora, vai seguindo. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, ó, diz assim, ó, estar pronto é estar preparado para o Egito, para deixar o Egito e seguir para a terra prometida. E para nós? Nós temos que estar preparados para quê? Hoje nós temos que estar pronto para largar o quê? O pecado. Para nós conseguirmos caminhar para onde? Para a eternidade com Deus. Que é isso que nos espera. Essa deve ser a ansiedade do nosso coração, né? Então, para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou o seu sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas, sem matar ninguém. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermentos, porque não tinham tempo para fazer pão levedado. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Ainda nessa noite seriam livres. O filho do faraó também morreu nessa noite. Ele, então, permitiu que os israelitas fossem embora. Eles saíram do Egito vitoriosos. Este foi um dia de julgamento para o Egito, mas de salvação para o povo de Deus. E vai haver, irmãos, um dia de julgamento para os ímpios. Um dia de julgamento para aquele que negou o grande amor de Deus, que foi matar seu filho para que eu e cada um dos que estão aqui dentro pudesse estar livre. Isso é a Páscoa. É duro, né? Deus matou Jesus, seu único filho sem pecado. O seu amado, o filho em que ele tinha prazer. Já pensou, irmãos? E esse julgamento virá, irmãos. Esse julgamento virá. Temos que estar alerta. Temos que pensar. Jesus Cristo está voltando. Para lembrar esse dia, instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem, porque o anjo da morte passou pelas casas naquela noite. E o importante que vai chocar muita gente aqui nessa noite é o seguinte, que esse anjo da morte, a gente pensa que é o anjo de Satanás, né? Não. Foi o próprio Deus. Mandou ele passar. E isso é bom, por outro lado, para nós entender que tem gente que pensa assim, eu tenho medo de muita macumbaria, de gente que faz feitiçaria, de gente que pode matar. Não. Só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Só se Ele permitir. Igual permitiu aqui, ó. Então, é bom que esclareceu uma parte, né? Que às vezes pensa assim, morro de medo porque o diabo vai me matar. Não. Ele não tem esse poder. Quem tem o poder de tirar a vida é Deus. Esse anjo aqui, ele foi enviado por Deus. E se nós vamos passear na Bíblia, a gente vai ver muita coisa que a gente não vai entender. Nem vale a pena falar, porque não é onde que interessa. Mas, fica esse ponto. Né? E diz assim, ó, pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Hebreus 11, 28 está escrito isso. Está vendo, irmãos, a diferença? Pela fé, eles criam no Cordeiro vivo de Deus. Então, o anjo da morte passou, nem sequer tocou nos israelitas. Mas por quê? Por causa de quê? Por causa do sangue. Alguém tinha que morrer. Interessante isso, né? Agora, irmãos, isso era a Páscoa no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, muito mais que a escravidão exterior, irmão, a Bíblia aponta
para outra terrível prisão: o pecado que afastam as pessoas de Deus. Essa escravidão é terrível. Sabe por quê? Porque o homem não vai ter como chegar diante de Deus e falar assim: mas eu nunca ouvi. Gente, hoje a internet só não ouve quem não quer. Não tem como você falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Só se a igreja, nossa, é uma viva, mas todas estão assim, ó, tudo 007, né? Mas se nós estiver com a boca escancarada, todo mundo sabe que Jesus Cristo, Ele é o Senhor do Senhor, e é por causa dEle que nós estamos aqui. Então, essa prisão, ser escravo no Egito não é nada comparado em ser escravo do pecado. E só Jesus Cristo pode dar solução a isso. Por quê? Esse sangue do animal, no Velho Testamento, ele aplacava o pecado. O sacerdote entrava lá, o sumo sacerdote, aliás, entrava num lugar chamado Santo dos Santos, ele entrava lá dentro e aspergia o sangue e o pecado era aplacado. Deus aceitava através do sangue do animal. Agora, Jesus Cristo não. O sangue de Jesus, ele tira o pecado do mundo. Ele tira. Aleluia! A Páscoa foi ressignificada ao longo da história da Bíblia. Das marcas de sangue nas portas, para os rituais de sacrifício no templo. Agora a Páscoa tem seu significado completo, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora sim, está o plano perfeito de Deus. Né? Agora sim. Não precisa de animal, não precisa de ritual, não precisa de repetir todos os anos, nada disso. Uma vez, Jesus pagou todos os nossos pecados através do seu caso. Um único sacrifício. Isso é milagre, irmão. Isso é maravilhoso. E como que esse Deus pode nos amar dessa forma? Em querer se entregar, irmão. Irmão, quando eu penso, quando eu medito assim, eu penso assim, gente, como que Jesus suportou tantas chicotadas? Eu já expliquei aos irmãos o que tinha naqueles ossos, era ossos de animais. Foram muitas chicotadas. Imagina o peso daquela cruz, imagina os cravos nas mãos. Por amor. E a humanidade não quer saber de Deus. Não quer. Quer ficar agarrado na idolatria, quer acreditar no coelho, em vez de acreditar no sacrifício de Cristo. Não quer. É difícil. Mas sabe por que é difícil, irmão? É porque matar as nossas vontades. Porque para seguir Jesus, você tem que negar a si mesmo primeiro. Seus desejos, suas vontades, e andar segundo as regras de Deus. Então, o sacrifício perfeito. A partir do Novo Testamento, não seria necessário sacrifícios anuais de animais. O Filho de Deus cumpriu tudo uma vez por todas. Está escrito isso em Hebreus 9, 28. Foi durante a celebração da Páscoa que, mais tarde, Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício pelos pecados de todos. Aqueles que acreditam em suas palavras podem receber o perdão que ele concede graciosamente. Muitos profetas do Antigo Testamento anunciaram a chegada do Messias, o Salvador do mundo, né? Em João 1, 29. Ainda bem que Jesus nasceu, né? E ele foi perseguido desde o nascimento, né? Queria matar ele de tudo quanto é jeito, né? Todas as imagens anteriores apontam para essa obra salvadora de Deus através de Jesus. O sangue derramado, o Cordeiro, a morte, a vida e a ressurreição. Se ele não tivesse aceitado esse plano de Deus, nós estaríamos perdidos. Nem a morte pôde contê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Estávamos mortos e ele trouxe vida para nós. Não, irmãos, é motivo de alegria. A igreja tem que se alegrar, porque Deus resolveu um problema, principalmente o nosso problema daqueles que creem. Estávamos debaixo da ira de Deus, e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, por causa do seu amor, nós somos livres. Igual aquele povo foi livre do faraó, do jugo pesado, hoje nós estamos livres da ira de Deus. Glória a Deus. Então, agora é a Páscoa, estou acabando, viu, gente? É a Páscoa cristã. Então, vamos ver o que é Páscoa agora cristã. Nós falou a Páscoa no Antigo, a Páscoa no Novo Testamento.
E agora, o que nós, como cristãos, acreditamos. Então, diz assim, todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Não adianta. Todo mundo que nascer tem que aceitar Cristo como Salvador. Tem que aceitar esse sacrifício. Senão, continua debaixo da ira do Senhor. Então, nós éramos escravos, tínhamos que ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo. Mas, como sempre, Ele nos ofereceu um escape, Jesus Cristo. Então, o mundo está condenado, irmão. Mas quem é o nosso escape? É Jesus. Ele pôde pagar o preço. A dívida foi paga assim, ó. Pá, toma, está pago. Não devo nada. Nós não devemos mais nada para Satanás. Glória a Deus por isso, porque Ele foi fiel até a morte. Jesus Cristo. Os israelitas, presta atenção nisso, hein? Sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Não foi? Qual era o trato? Tinha que pegar um cordeiro, matar o cordeiro, ele não podia ter mancha, não podia ser defeituoso, pegar o sangue e aspergir. Essa é a Páscoa do Velho Testamento, não é? Então, mas aí, o que Deus sacrificou? Seu próprio Filho para nos salvar durante a festa durante da Páscoa judaica. Então, para nós hoje, o sacrifício de Jesus Cristo nos trouxe salvação. Isso para nós é que é a Páscoa. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora, quem crê em Jesus Cristo como Salvador está livre da condenação. Maravilha! O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo-o do castigo eterno. Castigo terrível, irmão. Viver sem Deus é muito triste. Ele liberta da escravidão do pecado e dá uma vida nova. Agora, todos podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. E é por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, eles relembravam o grande livramento. 400 anos de escravo. E Deus tirou eles daquele pesadelo e prometeu-lhes uma terra que manava leite e mel. E a mesma coisa Deus promete para nós. Nós podemos viver com Ele eternamente. Né? Então, agora, é por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos o quê? A libertação do pecado. Agora nós somos livres, não somos mais cativos, não estamos debaixo do jugo pesado de Satanás, não andamos segundo nossa carne, não andamos segundo os nossos desejos. Agora quem reina em nós é Cristo. O Cristo domina a nossa carne, Ele domina o nosso querer, Ele domina a nossa vida. Isso é Páscoa. Glória a Deus. Então, celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo, porque estávamos destinados à condenação eterna. Glória a Deus. E a vitória sobre a morte. Porque nós só vamos morrer fisicamente, mas não vamos morrer espiritualmente. Ei, maravilha! Vamos poder, ele pode voltar antes, né? Mas se ele não voltar, nós vamos descer à sepultura. Pois muito bem, mas um dia nós vamos ressuscitar e vamos viver com ele eternamente. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação conquistada por Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Quem não sabia que era Páscoa aprendeu nessa noite? Então, tá bom. Então, muito obrigado e que Deus possa falar aos nossos corações, irmãos. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus fez um ato, Deus nos deu uma forma tão maravilhosa de expressar o seu grande amor por nós, irmãos. Mas Ele teve que ferir seu filho. Isso é terrível, né? Nossa, se alguém tentar ferir meus filhos, eu acho que eu quero entrar num lugar e quero sentir a dor. Imagina o que Deus não sentiu quando Ele teve que maltratar seu filho. Porque quando Deus olhou para Jesus, Ele não viu Jesus, Ele viu os nossos pecados. E Ele, como justo, Ele tinha que sentenciar o pecado.
O amor é que ele fez por amor entregar seu filho para que fôssemos livres. Então, nessa noite, irmão, alega seu coração. Tu, eu e você temos milhões de razões para adorar a Deus. Não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as adversidades, tudo isso que sobrevém sobre nós, que vai nos definir quem somos, irmão. Nós somos amados de Deus, filhos de Deus, irmão. Olha, Deus nos deu um privilégio grandiosíssimo de sermos adoradores, de sermos o que vamos proclamar o seu evangelho, somos que vamos levar essa verdade para aqueles que estão perdidos ainda. Então, dê glória a Deus, alegra seu coração, não fica triste não, hein? Ah, sua vida está ruim, está difícil, o único que tem poder para mudar é Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.